Olá, turma! Vamos ao nosso livro do segundo bimestre, vamos da página 411 a 414 para conhecer um pouquinho sobre o Barroco e a arte barroca. Após as grandes obras realizadas pelos mestres do Alto Renascimento, os artistas começaram a refletir e a perder algumas certezas sobre o sistema geral da cultura em que viviam, contestando e reavaliando modelos e teorias de arte pré-estabelecidos. Vocês lembram que nós vimos sobre o Renascimento? O que foi o Renascimento, né? Foi um resgate da cultura clássica, foi o deixar os ideais religiosos um pouco de lado e pensar mais na ciência, pensar mais no homem no centro do universo. E no Barroco a gente vê isso mudando de novo. O contexto social da época também era de muita inquietação e tensão. A Igreja Católica ela passava por um conflito religioso e estava perdendo poder por conta da reforma protestante. De maneira indireta, podemos perceber como o desequilíbrio, a incerteza e as estruturas abaladas da fé que atingiam o povo também afetava a arte. Então, os artistas eles romperam com as convenções clássicas que vimos no Renascimento, e partindo da Itália, eles levaram para toda a Europa um estilo mais cortesão e afetado, com cores exageradas, que também ficou conhecido como maneirismo. Começava aí um processo crítico da Renascença e do conceito de clássico. Pode haver o clássico sem um anticlássico e vice-versa? Esse foi um questionamento que impulsionou a investigação e a produção maneirista, que também é chamada de Renascença tardia por alguns autores. Então, posteriormente, no final do século XVI e no início do século XVII, com a renovação da autoridade católica, o maneirismo foi superado por um estilo caracterizado pela ousadia, movimento, teatralidade, emoções exageradas, enfim, que ficou conhecido como barroco. Então, durante o início do século XVIII, e assim como o maneirismo, surgindo em Roma, alcançou toda a Europa, tratando de representar temas específicos de acordo com cada região. O barroco ele também chegou no Brasil, mas ele foi um barroco diferente, como o barroco da Itália, como o barroco em outros lugares. A espiritualidade estava mais uma vez intimamente ligada à arte. Então, olha como é que as coisas, né, tudo um processo mesmo. As coisas elas estão em constante processo de mudança. Durante a Idade Média, a arte foi toda voltada para a religião. Aí veio o Renascimento, que a gente viu que as coisas mudaram, então a arte começou a ser um pouco mais livre, voltada para o homem. E agora a gente vê de novo a arte se voltando para temáticas religiosas. Seja por conta da força e influência recuperada pela Igreja Católica ou pelo poder dos grandes monarcas protestantes, buscando recuperar a grandiosidade do Alto Renascimento, mas também mantendo em si algumas características maneiristas, como as emoções. A gente vai ver isso mais à frente, essa característica da teatralidade na arte. O período barroco ele mesclou os dois modelos, se tornou um novo estilo, mais dinâmico e autêntico. Então mesclou o renascentismo com o maneirismo. Então o barroco ele foi um movimento que floresceu na Itália, onde as suas principais obras estavam pautadas na religião, é importante frisar isso, e posteriormente em retratos de personalidades da burguesia, principalmente em países europeus, onde predominavam o protestantismo e, portanto, as representações dos santos católicos não eram muito aceitas. Por isso que eu digo que o barroco ele foi muito característico de características diferentes em diversos lugares, não foi um movimento unificado, justamente por essas questões. Então, podemos perceber como a religião pôde utilizar a arte para expressar suas ideias, transmitindo para os fiéis as suas mensagens e ensinamentos sobre o catolicismo. Então, o movimento ele surgiu e se desenvolveu em Roma, a serviço da Igreja Católica. Além disso, difundiu-se pelos países da Europa e da América Latina, onde em cada país ganhou, né, suas características. Então, a reforma protestante, liderada por Martinho Lutero, fez com que a igreja perdesse muitos fiéis, e por isso a arte ela foi utilizada como uma ferramenta de demonstração do poder papal. A igreja reagiu e reformulou-se, organizando a Contra-Reforma com o Concílio de Trento e com as famosas companhias religiosas. Com isso, o interesse era recuperar seus seguidores fiéis e reforçar nos antigos cristãos que resistiram à reforma
A fé através do fascínio das imagens dramáticas, na emoção, na criação monumental, em algo que sugerisse a teatralidade, na medida em que a arte barroca se tornava um meio de propagar o catolicismo, destruindo a concepção até então racional do Renascimento. Entendem como a arte ela sempre foi um veículo de comunicação, de passar uma ideia, de criticar. Então, a arte do período barroco foi com essa intenção. Então, nos países onde não predominava o catolicismo, aquilo que nós falamos, que eu falei, em relação a cada lugar, o barroco teve que se adaptar àquela sociedade. Então, nos países onde não predominava o catolicismo, a arte barroca se manteve presente, só que apresentando outras temáticas. Os países do norte da Europa, por exemplo, eles criaram obras com a técnica barroca para retratos, paisagens e naturezas mortas, por exemplo. A ascensão da burguesia possibilitou que ricos comerciantes encomendassem suas próprias telas e retratos. Então, além disto, os pintores eles registravam em suas obras cenas do cotidiano, pessoas do povo trabalhando, como a gente vê uma obra aí do Vermeer, pessoas trabalhando, que mudou o sistema de representação usual, em que apenas pessoas da nobreza eram pintadas. Lá no Renascimento a gente só via obras de musas, de cenas mitológicas, de realezas, né, da monarquia, e aqui a gente já começa a ver uma outra temática. Falando em relação às técnicas usadas nas pinturas barrocas, são marcas registradas do barroco independente do local onde as obras tenham sido feitas. É a técnica do chiaroscuro, por exemplo. Trabalha ainda na Renascença, ganhou força nas representações barrocas. O claro escuro recriava a vida, conferindo maior realidade e dramatismo à obra por meio da ilusão, gerando volume, contraste de luz e sombra. Outros elementos muito comuns é a composição dos elementos em direção diagonal, mas a gente vai ver mais à frente. O pintor Caravaggio, a gente tem uma obra aqui do lado, por exemplo. Quando a gente fala de luz e sombra no barroco, que era um exagero, é disso que se trata. Olha esse efeito da luz batendo na personagem que está de frente. Esse efeito na pintura, ele já era até usado durante o Renascimento, mas não com tanta intensidade como ficou no Barroco. Então, o claro escuro hoje entende-se as nuances provocadas por zonas claras e escuras em um desenho. O efeito é adquirido através das técnicas específicas de pintura ou desenho à mão livre, enfim. Eu trouxe até uma ilustração aqui um pouco mais próximo da nossa realidade, que é quando a gente trabalha a sombra num desenho usando só o grafite, um lápis de cor, né? E existem desenhos onde a composição possui uma sombra própria, trabalhando para a incidência de luz ao iluminar uma parte contrária do corpo do movimento exposto e a sombra que este elemento projeta na base que sustenta. Então, há dois tipos de sombra, né? Aquele que vem de uma luz direto do objeto e a do próprio objeto. São essas características que a gente vê no barroco. Então, a palavra barroco significa pérola de formato irregular. É vista como exagerada, extravagante. As características, muito dramatismo, movimento, luxo, teatralidade, dinamismo, contraste de claro e escuro, principalmente em todas as composições. A pintura barroca ela também se desenvolveu nos tetos das igrejas e dos palácios. A pintura barroca possuía como característica a ideia de criar perspectiva em lugares difíceis, por exemplo, no teto. Olha esse teto, que é a mesma que a gente vê aqui, que é do Pozo. A Glória de Santos Inácio, ele é um afresco que está no teto da igreja de Santo Inácio, em Roma. Olha que incrível esse teto e a ideia de profundidade numa imagem, numa pintura que fica num teto, né? Ela foi pintada lá em cima. Então, ela reformulou figuras e ilusões de que as paredes e colunas continuariam pelo teto da igreja e mais acima, projetando a sensação de que existiria uma abertura para o céu. É essa a ideia. A abertura central é como se fosse os céus se abrindo. Então, além da pintura de teto,
de igrejas apresentando aberturas para o céu com incrível realismo, movimento, enfim, foram produzidos também a fresco nas paredes das igrejas, como quadros de cenas religiosas, estudos de luz e sombra, natureza morta. Alguns pintores também chegaram a produzir quadros de cenas mitológicas retratando deuses gregos, como fez Caravaggio com seu Baco. Vamos ver mais à frente. Então, o afresco ele era empregado nos tetos das igrejas, dando a impressão que estavam a ter uma visão paradisíaca do céu. A ideia era fazer com que o espectador esquecesse que havia um teto de madeira sobre a sua cabeça e imaginasse que o céu estava ali, bem acima deles. Encontramos na pintura barroca alguns traços da pintura maneirista, como o dramatismo, a instabilidade, o apelo pelas emoções exageradas. Esse efeito de claro e escuro já dá uma sensação de teatralidade, como a gente vê essa obra aí da Deposição de Cristo, do Caravaggio, que é muito teatral. Olha essa imagem de Cristo sendo carregado, né, e a personagem lá atrás com expressões teatrais, com expressões exageradas. Então, as características, como nós vimos, é sempre bom lembrar que o efeito de claro e escuro foi muito utilizado, o dramatismo, a teatralidade, os principais pintores, Caravaggio, o Rubens, o Velázquez, esse tem no livro de vocês, tá? Porém, ao mesmo tempo em que elementos maneiristas foram aperfeiçoados, houve também a intenção de retomar alguns valores clássicos abordados na Renascença, como o estudo das proporções e a composição harmônica, unindo assim dois movimentos. Falando de Caravaggio, que ficou muito famoso pelo seu temperamento e principalmente pelas suas obras, porque ele ficou conhecido como um dos primeiros artistas boêmios que inovou na representação de temas bíblicos e mitológicos também. Ele trouxe a religião para um plano terreno, e embora tenha sido criticado por alguns contemporâneos, ele foi imitando e admirado por muitos pintores. No caso, aqui a gente vê a ideia também do claro e escuro, essa é a crucificação de São Pedro. Em relação, ele foi muito criticado porque as cenas que ele retratava, essa aqui é uma passagem bíblica, né, a crucificação de São Pedro, é, ele traz a imagem com uma certa similaridade com a realidade, coisa que não acontecia antes. O sacrifício de Isaac é uma passagem bíblica também. Quando isso era pintado durante a Idade Média, não existiam elementos que não faziam muita referência a elementos da nossa realidade. As pessoas tinham outras feições, os personagens tinham outras feições. Aqui, os personagens, eles ganham umas características mais humanas, eles ganham linhas de expressão. Olha o detalhe da barba, o detalhe da testa franzindo, o desespero de Isaac aí prestes a ser sacrificado. Isso foi muito característico. Esse aqui já é um mito de Narcisos, né? É uma passagem mitológica, não está ligada ao cristianismo, está ligado à mitologia grega. E é uma série de obras, ele fez muita coisa. O Pequeno Baco, que também é um ser mitológico, o Medusa, que é um ser mitológico, os músicos, é uma cena comum, né, no cotidiano. Em tudo a gente pode ver esse efeito muito forte de claro e escuro. Enfim, e essas são as principais características do barroco. Não esqueça o efeito de claro e escuro ligados à religião, muito teatral, tá? Então, bons estudos para vocês.